Começou no início de agosto com as trilhas. Os trilheiros relatavam encontrar trechos da Long Trail e da Stratton Pond Trail completamente bloqueados por árvores caídas, não do tipo que se vê depois de tempestades, mas mudas recém-quebradas e bétulas torcidas na altura do peito e dispostas sobre o caminho no que pareciam ser padrões deliberados. Nós as removemos. Elas voltaram. Nós as removemos de novo. Elas voltaram novamente em 48 horas. Eu preenchi 3 relatórios de manutenção distintos em 2 semanas, o que era incomum, porque aquele trecho da trilha normalmente precisava de limpeza talvez 2 vezes por temporada. Meu supervisor, Tom Bridges, sugeriu que estávamos lidando com um alce no cio, danificando árvores como comportamento territorial. Mas alces não arrumam madeira caída em padrões cruzados e não deixam a casca das árvores desfiada a mais de 2 metros do chão. O cheiro veio em seguida. Final de agosto, início de setembro, começamos a receber reclamações de mochileiros acampando perto de Stratton Pond sobre um odor podre que pairava na área à noite, forte o suficiente para acordar as pessoas, forte o suficiente para que um grupo arrumasse tudo às 2 da manhã e saísse da trilha usando lanternas de cabeça em vez de ficar mais 1 hora. Eles o descreveram como algo entre um cachorro molhado e carne estragada, um almíscar que parecia impregnar o interior do nariz e da garganta. Eu mesma senti o cheiro em 12 de setembro, enquanto fazia uma patrulha de rotina na área do abrigo de Stratton Pond. Eu estava verificando a caixa à prova de ursos em busca de danos quando o vento mudou, e fui atingida por uma onda de fedor tão poderosa que cheguei a ter ânsia de vômito. Um cheiro denso, orgânico e errado, e ele desapareceu tão rápido quanto surgiu. Procurei por um animal morto, talvez um cervo morto por coiotes e deixado para apodrecer no mato, mas não encontrei nada. O cheiro permaneceu na minha memória por mais tempo do que no ar. Então os sons começaram. É aqui que fica mais difícil explicar sem parecer que estou dando desculpas ou construindo uma narrativa a posteriori. Mas estou lhes dizendo que isso aconteceu em sequência, uma progressão que fazia sentido se você estivesse prestando atenção. Trilheiros relataram ouvir vocalizações na floresta à noite, que não correspondiam a nenhum animal conhecido em Vermont. Não eram coiotes, nem raposas, nem corujas, nem martas pescadoras que podem soar perturbadoramente humanas quando gritam. Eram diferentes, chamados profundos e ululantes que ecoavam pelas cordilheiras, subindo e descendo de tom como alguém soprando no gargalo de uma garrafa, mas com uma ressonância que se estendia por quilômetros. Recebíamos os relatos em grupos, 3 ou 4 grupos diferentes ligando de diferentes partes da floresta na mesma noite, descrevendo os mesmos sons. Eu mesma os ouvi em 18 de setembro, enquanto fechava o posto de guarda florestal perto da Kelly Stand Road. Foi logo após o pôr do sol naquela janela azul acinzentada antes da escuridão total, e eu estava trancando o galpão de equipamentos quando ouvi, vindo de algum lugar em Stratton Mountain, um uivo longo e retumbante que começou baixo e subiu. Se manteve por talvez 10 segundos, e depois cessou em silêncio. Não era um coiote. Já ouvi milhares de coiotes. Isso era maior, mais profundo, e tinha uma qualidade que me arrepiou a pele. Alguma frequência ou timbre que acionou um instinto que eu não sabia que tinha. Reportei para a central e perguntei se mais alguém havia relatado atividade animal incomum na área. A despachante, uma mulher chamada Carol, que trabalhava na central há 20 anos, me disse que tínhamos recebido 4 chamadas nas últimas 3 horas, todas da área de Stratton Mountain, todas descrevendo as mesmas vocalizações. Ela me perguntou se eu queria registrar um relatório de incidente. Eu disse que não, apenas para registrar como atividade de vida selvagem.
Ela me perguntou se eu achava que valia a pena contatar o Fish and Wildlife para talvez verificar se havia um animal raivoso ou um urso ferido fazendo sons anormais. Eu disse a ela que monitoraria e retornaria se continuasse. O que eu não disse a ela foi que o som me fez sentir algo que eu não sentia desde que era menina e tinha medo do escuro. Um profundo terror animal que dizia que o que quer que fizesse aquele barulho era maior do que eu e mais forte do que eu, e que eu não deveria estar sozinha na floresta quando ele decidisse descer da montanha. Eu deveria ter confiado naquele sentimento, mas não confiei porque sou uma profissional e fui treinada para avaliar ameaças da vida selvagem com base em evidências e probabilidades, não em reações instintivas e medos de infância. A explicação racional era que tínhamos um urso com a laringe ferida, ou um alce em perigo, ou até mesmo um animal exótico que escapou de um proprietário particular em algum lugar no sul de Vermont. A explicação irracional, aquela que continuava se infiltrando na minha cabeça tarde da noite quando eu estava sozinha na minha cabana, era que tínhamos algo na floresta que não deveria existir e estava se tornando mais ousado. Em 24 de setembro, um trilheiro solo chamado Marcus Webb, 53 anos, mochileiro experiente com mais de 200 noites no interior de Green Mountain, saiu da trilha 3 dias antes e dirigiu direto para o posto de guarda florestal para registrar um relatório de que havia sido perseguido. Ele estava acampando perto de Stratton Pond, na noite de 22 de setembro, quando ouviu algo grande se movendo pela mata ao redor de sua barraca, circulando sua posição por mais de 1 hora, quebrando galhos e bufando, mas nunca se aproximando mais do que cerca de 30 metros. Ele disse que ligou sua lanterna de cabeça e gritou várias vezes, tentando assustar o que ele presumiu ser um urso, investigando seu acampamento, mas o animal não recuou. Permaneceu na linha das árvores, logo além do alcance de sua luz, e em um ponto ele o ouviu quebrar uma árvore, não um galho, mas uma árvore inteira, talvez de 10 ou 12 centímetros de diâmetro. Um estalo agudo seguido pelo som dela caindo no chão da floresta. Ele arrumou seu equipamento no escuro e saiu, caminhando 10 quilômetros com a lanterna de cabeça, porque ficar naquele acampamento parecia mais perigoso do que navegar pela trilha à noite. Quando o entrevistei, pude ver que ele não estava exagerando ou procurando atenção. Suas mãos ainda tremiam. Ele era uma testemunha crível, alguém que sabia a diferença entre o comportamento normal da vida selvagem e algo anormal. E ele me disse sem rodeios que o que quer que estivesse naquelas matas naquela noite não era um urso. Ele disse que era alto demais quando se movia entre as árvores, ereto demais, e quando quebrou aquela árvore pareceu deliberado, como uma demonstração de força para intimidar, em vez de um acidente de movimento. Eu registrei seu relatório e o enviei para o escritório do distrito com a recomendação de que aumentássemos as patrulhas na área de Stratton Pond e considerássemos colocar avisos sobre a atividade incomum da vida selvagem. Tom Bridges me ligou 2 dias depois e me disse que não faríamos nada que pudesse assustar os turistas no meio da alta estação das folhagens, a menos que tivéssemos evidências visuais confirmadas de um animal perigoso. Ele disse que Marcus Webb era provavelmente um cara legal, que teve uma experiência assustadora com um alce ou um urso, e sua imaginação fez o resto. Perguntei a Tom se ele havia lido a parte sobre a árvore ser quebrada. Ele disse que ursos quebram árvores o tempo todo. Eu disse que não daquele jeito. Não como uma demonstração de intimidação enquanto circulava um acampamento humano por 1 hora. Ele disse que eu estava pensando demais e que deveria me concentrar na manutenção de rotina e deixar os biólogos da vida selvagem cuidarem da vida selvagem. Eu disse tudo bem, desliguei. Não discuti porque discutir teria exigido que eu dissesse o que estava realmente pensando,
que era que tínhamos um Sasquatch na Green Mountain National Forest, e ele estava intensificando seu comportamento territorial, e dizer isso em voz alta teria acabado com a minha credibilidade em uma única conversa. Mas eu não conseguia parar de pensar nisso. Comecei a puxar relatórios de incidentes antigos dos arquivos, retrocedendo 5 anos procurando por padrões. O que encontrei foi uma série de eventos inexplicados que, individualmente, pareciam ruído aleatório, mas coletivamente começaram a tomar forma. Julho de 2019, uma equipe de manutenção da trilha relatou ter encontrado uma seção da Long Trail destruída. Não por tempestades, mas por algo que havia arrancado os degraus de pedra e os atirado para dentro da mata. Algumas das pedras pesando mais de 50 quilos. Março de 2020, um piloto de snowmobile perto da Kelly Stand Road relatou ter visto uma grande figura ereta cruzando a trilha à sua frente ao entardecer. Alta demais para ser um humano. Rápida demais para ser um urso. Outubro de 2021, 2 grupos de caça distintos relataram encontrar pegadas enormes na lama perto de Bourne Pond, com 40 centímetros de comprimento, muito maiores do que qualquer pegada de urso. Nenhum desses incidentes havia sido investigado seriamente. Eles foram registrados, arquivados e esquecidos porque não se encaixavam na categoria de problemas que o pessoal do serviço florestal é treinado para resolver. Comecei a levar uma câmera comigo em todas as patrulhas, uma pequena point and shoot digital que eu mantinha no bolso do peito. Eu dizia a mim mesma que estava sendo ridícula, que estava perseguindo um mito. Mas o sentimento na floresta havia mudado e eu não podia mais ignorá-lo. Quando eu caminhava pelas trilhas sozinha, me sentia observada, me sentia rastreada. Comecei a notar coisas pelas quais já havia passado 100 vezes. Cascas de árvores recém-arrancadas em alturas que nenhum urso poderia alcançar. Marcas no solo macio perto de riachos que não correspondiam a nenhum animal que eu conhecia. Pilhas de fezes que pareciam grandes e erradas demais para serem de urso ou alce. Tirei fotos de tudo. Registrei coordenadas de GPS. Não contei a ninguém o que estava fazendo porque sabia como soaria. Em 1º de outubro, 2 dias antes do ataque, eu estava fechando a Stratton Pond Trail para manutenção de rotina, substituindo marcações danificadas e verificando a condição das passarelas de pântano perto do próprio lago. Era uma terça-feira, meio da manhã, sol forte, tempo perfeito. Eu estava sozinha, o que não era incomum. A maior parte do meu trabalho é feita sozinha. Eu gosto da solidão. Ou gostava. Eu estava a cerca de 1,5 km do início da trilha, trabalhando em uma marcação que havia sido parcialmente arrancada da árvore, quando ouvi a batida na madeira. Se você nunca ouviu uma, não vai entender o que quero dizer, mas não é como um pica-pau e não é como uma árvore caindo. É um estalo agudo e ressonante, madeira com madeira, deliberado e espaçado, 2 batidas com cerca de 3 segundos de intervalo. Parei de trabalhar e escutei. Silêncio. Esperei. Outra batida mais distante, talvez a uns 100 metros mais fundo na floresta. Depois outra, de uma direção diferente. Fiquei ali parada com um martelo na mão e entendi que algo estava se comunicando, marcando posição, triangulando, e eu era o centro do triângulo. Deixei o marcador da trilha pela metade e voltei para o início da trilha, não correndo, mas me movendo mais rápido que o normal, examinando a linha das árvores de ambos os lados. Não vi nada, não ouvi mais nada, mas a floresta parecia diferente, do jeito que fica antes de uma tempestade quando a pressão do ar cai e os pássaros se calam. Cheguei à minha caminhonete e fiquei sentada na cabine por 10 minutos antes de ligar o motor, tentando decidir se estava exagerando ou se meus instintos estavam finalmente alcançando o que minha mente racional vinha negando por semanas. Decidi que estava exagerando.
Decidi que estava deixando a história de Marcus Webb e os relatórios de arquivo e minha própria paranoia por falta de sono transformar em sons normais da floresta em um monstro. Decidi que voltaria no dia seguinte. Terminaria a substituição do marcador da trilha, faria meu trabalho e pararia de inventar razões para ter medo de árvores e sombras. Essa decisão quase me matou. 3 de outubro era uma quarta-feira, fria e clara, cerca de 10 graus ao amanhecer, com previsão de sol o dia todo. Saí do posto de guarda florestal às 6h45 da manhã, dirigindo pela estrada de serviço até o início da Stratton Pond Trail, com meu equipamento carregado na traseira. Martelo, pregos, marcações de reposição, kit de primeiros socorros, rádio, telefone, relógio GPS, lanterna de cabeça, spray de urso, água e uma barra de proteína que não comi. Fiz o check-in com a central às 7h10 e disse a Carol que estaria trabalhando sozinha na Stratton Pond Trail, com retorno previsto para as 14h00. Ela anotou minhas informações e me disse para tomar cuidado. Eu disse que sempre tomo. Essa foi a última conversa normal que tive antes que tudo mudasse. A trilha estava vazia. Meio da semana, no início de outubro, as multidões de turistas que vêm ver as cores do outono haviam diminuído, e os mochileiros sérios ainda não haviam começado suas viagens de final de temporada. Eu tinha a floresta só para mim, o que deveria ter sido pacífico, mas em vez disso me senti exposta. Caminhei o 1,5 km até o marcador de trilha inacabado em cerca de 25 minutos, movendo-me em um ritmo constante, respirando com calma, tentando me concentrar no trabalho à frente e não na sensação de arrepio entre minhas omoplatas que dizia que eu estava sendo observada. Encontrei o marcador exatamente onde o deixara 2 dias antes, a marcação meio presa. Os pregos ainda na bolsa do meu cinto de ferramentas de quando parei no meio da tarefa. Coloquei minha mochila no chão, peguei o martelo e comecei a trabalhar. Eu estava batendo o 3º prego quando senti o cheiro. O mesmo almíscar de carne podre que encontrei perto da caixa à prova de ursos em setembro. Mas mais forte agora. Tão forte que era quase uma presença física, denso e sufocante. Parei de martelar. Virei-me lentamente examinando a mata. Nada. O cheiro se intensificou. Senti minha garganta se fechar, meus olhos lacrimejarem. Vinha de contra o vento do lado norte da trilha, onde o terreno subia em direção a um denso bosque de abetos. Fiquei muito quieta e escutei. Ouvi uma respiração. Não era o vento, nem folhas farfalhando, mas respiração. Profunda e rítmica, o som de pulmões movendo o ar para dentro e para fora. Algo grande estava parado entre as árvores a 10 metros de mim, me observando trabalhar, e estava lá há tempo suficiente para que eu não tivesse percebido sua aproximação. Levei a mão lentamente ao spray de urso no meu cinto. Minha mão tremia. Destravei a segurança. Não tirei os olhos da linha das árvores. A respiração parou. Silêncio. Esperei. Então ouvi movimento, não correndo, mas andando, algo pesado abrindo caminho pela vegetação rasteira. E eu o vi pela primeira vez. Apenas um vislumbre, apenas uma forma se movendo entre os troncos, mas o suficiente para confirmar o que eu já sabia. Estava ereto. Era enorme. Era coberto por pelos escuros marrom-chocolate nas partes onde o sol o atingia através do dossel. Movia-se com uma passada longa demais para ser humana e suave demais para ser de um urso. E quando virou a cabeça para olhar para trás, para mim, vi seu rosto por talvez meio segundo, achatado e escuro e inteligente demais. E então ele se foi. Desapareceu no bosque de abetos tão completamente que era como se nunca tivesse estado lá. Fiquei parada com o spray de urso na mão e tentei processar o que acabara de ver. Meu treinamento dizia ursos. Minha experiência dizia impossível.
A evidência dos meus próprios olhos dizia algo totalmente diferente. Algo que não deveria existir. E eu tive cerca de 2 segundos para decidir se ia correr ou ficar e tentar documentar o que acabara de testemunhar. Escolhi a documentação. Escolhi errado. Peguei meu celular com uma mão, mantendo o spray de urso pronto na outra. Abri o aplicativo da câmera. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Apontei para a linha das árvores e comecei a tirar fotos em sequência rápida, esperando capturar algo, qualquer coisa que provasse que eu não estava alucinando. A tela do celular mostrava árvores, sombras, nada. Gravei um vídeo. Varri lentamente a área onde vi a criatura desaparecer. Ainda nada. Então meu celular vibrou, uma única vibração, e a tela ficou preta. Bateria descarregada. Olhei para ele. Eu o havia carregado completamente naquela manhã. Estava com 97% quando verifiquei na caminhonete 20 minutos atrás. Descarregado. Simples assim. Enfiei o celular de volta no bolso e peguei meu rádio. Apertei o microfone e chamei a central, tentando manter minha voz firme. Carol atendeu imediatamente, sua voz chiando através da estática. Eu disse a ela que tinha uma situação com vida selvagem na Stratton Pond Trail e que precisava de reforços. Ela me pediu para esclarecer que tipo de vida selvagem. Hesitei. Eu sabia como isso soaria. Eu disse a ela que havia encontrado um animal grande exibindo comportamento incomum e que queria outro guarda florestal na área como precaução. Ela me perguntou se eu sentia que estava em perigo imediato. Olhei para as árvores. Olhei para a trilha. Eu disse que não tinha certeza. Ela me disse que a unidade disponível mais próxima estava a 45 minutos de distância e perguntou se eu poderia retornar ao meu veículo e esperar. Eu disse que sim. Eu disse que estava voltando agora. Prendi o rádio no cinto, peguei minha mochila e comecei a caminhar de volta para o início da trilha, movendo-me rápido, mas sem correr, porque correr ativa o instinto predador e eu tinha a sensação de que o que quer que estivesse naquelas matas estava me observando decidir o que fazer a seguir. Andei talvez uns 200 metros antes que a primeira pedra atingisse. Ouvia chegando, um som de assobio no ar, e então ela impactou o tronco de uma árvore a 3 metros à minha direita com força suficiente para rachar a casca. Virei-me bruscamente. Nada. Silêncio. Comecei a me mover novamente, mais rápido agora. Outra pedra, esta pousando na trilha atrás de mim, uma pedra do tamanho de uma bola de softball que atingiu a terra e quicou 2 vezes. Eu estava sendo tangida. Entendi isso. Estava sendo empurrada em uma direção que não queria ir, para longe do início da trilha e em direção à floresta mais profunda. Parei. Virei-me para encarar de onde as pedras estavam vindo. Puxei o spray de urso e gritei alto e agressivamente, tentando parecer maior do que eu era, tentando assustar o que quer que estivesse atirando pedras como um primata maldito jogando jogos territoriais. A resposta foi imediata e aterrorizante. As árvores irromperam em som, um barulho e uma agitação que vinham de múltiplas direções ao mesmo tempo. E então o grito começou. Uma vocalização tão alta, tão sustentada e tão completamente desumana que a senti no meu peito. Um rugido que se transformou em um guincho e se manteve por 10 segundos inteiros antes de cessar em silêncio. Nunca ouvi nada parecido antes ou desde então. Não era raiva, não era medo, era domínio, era um aviso. Dizia: este é o meu território e você é uma intrusa e eu cansei de ser sutil. Eu corri, não tenho vergonha de dizer. Larguei o spray de urso e corri de volta em direção ao início da trilha, movendo-me o mais rápido que pude na trilha irregular, minha mochila batendo nas minhas costas, meus pulmões queimando. Eu podia ouvi-lo atrás de mim, não me perseguindo, mas seguindo,
mantendo o ritmo, o som de algo grande se movendo pela vegetação paralela à trilha, igualando minha velocidade, mas não me ultrapassando. Estava me testando, estava brincando comigo. Eu sabia disso e não conseguia parar de correr, porque parar significava confrontar algo que eu não tinha ferramentas para confrontar, nenhum treinamento para lidar, nenhum protocolo a seguir. Corri por talvez uns 400 metros antes que meu pé prendesse em uma raiz e eu caísse com tudo de cara no chão. Minhas mãos não foram rápidas o suficiente para amortecer a queda. Senti minha cabeça bater em algo sólido, rocha ou terra batida, um clarão de luz branca e depois nada por um momento, apenas ausência. E quando voltei a mim, estava de costas, olhando para o dossel. Minha visão estava dupla e havia sangue escorrendo pela minha testa até meus olhos. Tentei me sentar. O mundo inclinou. Caí para trás. Ouvi passos pesados e deliberados se aproximando. Não correndo, andando. Algo estava se aproximando de mim enquanto eu estava no chão, indefesa e sangrando, e eu não conseguia me mover rápido o suficiente para fugir. Rolei de lado e tentei me levantar. Meus braços não estavam funcionando direito. Minha visão continuava entrando e saindo de foco. Vi botas primeiro, depois pernas, depois uma forma enorme parada sobre mim, e eu soube que era isso. Era assim que eu morria, sozinha em uma trilha na floresta que protegi por 12 anos, morta por algo que não deveria existir. Fechei meus olhos. Esperei pelo impacto. Em vez disso, senti mãos nos meus ombros me virando de costas e ouvi uma voz, humana, masculina em pânico. "Ei, você pode me ouvir? Pode me ouvir?" Abri meus olhos. Um homem estava ajoelhado ao meu lado, talvez com 30 anos, equipamento de trilha, rosto preocupado. Não a criatura. Um trilheiro. Eu havia passado correndo por ele em meu pânico e ele me encontrou depois que caí. Tentei falar, mas minha boca não formava as palavras direito. Ele continuou falando, me dizendo para ficar parada, me dizendo que ia buscar ajuda, me perguntando o que aconteceu. Consegui dizer que caí. Consegui dizer que bati a cabeça. Não contei a ele sobre as pedras ou o grito ou a coisa que estava me seguindo porque não conseguia encontrar as palavras e não teria acreditado nelas eu mesma se as tivesse ouvido de outra pessoa. Ele pegou o celular e ligou para o 911. Ouvi-o dando coordenadas e descrevendo meus ferimentos. Ouvi-o dizer que havia muito sangue. Tentei dizer a ele que estava bem, que só precisava me sentar. Mas quando tentei me mover, minha visão ficou branca novamente e senti-me afundando na escuridão. A última coisa que me lembro antes de desmaiar foi o cheiro. Aquele almíscar denso e orgânico flutuando pela trilha vindo de algum lugar entre as árvores. E a voz do trilheiro dizendo, "Que cheiro diabólico é esse?" E depois nada. Acordei na ambulância. A paramédica me perguntou do que eu me lembrava. Eu disse a ela que não me lembrava de nada depois de começar minha caminhada. Ela me perguntou se eu estava correndo. Eu disse que não sabia. Ela disse que parecia que eu estava correndo porque meus joelhos estavam esfolados e minhas roupas rasgadas, e eu tinha ferimentos de defesa em ambos os antebraços, onde tentei amortecer minha queda através dos galhos. Ela me perguntou se eu estava fugindo de algo. Eu disse que não sabia. Eu disse que talvez tivesse ficado confusa depois de bater a cabeça. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Ela me disse que eu tinha uma concussão, possivelmente uma fratura no crânio, e que precisaria de uma tomografia computadorizada no Southwestern Vermont Medical Center para descartar sangramento cerebral. Eu assenti. Tudo doía. No hospital, eles me fizeram as mesmas perguntas repetidamente. O que aconteceu? Você se lembra de ter caído? Você estava sozinha? Você viu mais alguém na trilha? Você se sentiu ameaçada? Dei as mesmas respostas todas as vezes. Eu escorreguei. Eu caí. Bati a cabeça.
Não me lembro de muito mais. A tomografia não mostrou fraturas nem sangramento, mas confirmou a concussão. E o médico da emergência me disse que eu tive sorte, que ferimentos na cabeça em locais remotos podem se tornar fatais muito rapidamente, e que eu deveria considerar fazer trilhas com um parceiro no futuro. Eu concordei. Eu disse que seria mais cuidadosa. Não disse a ele que nenhum cuidado teria me preparado para o que encontrei, que a única maneira de estar segura do que vi era nunca mais voltar para aquela floresta sozinha, e talvez nem assim. Eles me deram alta naquela noite com uma lista de protocolos para concussão e instruções para consultar meu médico de família em uma semana. Tom Bridges me buscou no hospital e me levou de volta ao posto de guarda florestal, onde minha caminhonete ainda estava estacionada. Ele me perguntou o que aconteceu. Contei a ele a história da queda. Ele me perguntou por que meu rádio foi encontrado a 30 metros de onde o trilheiro me descobriu, desligado, com o compartimento da bateria aberto. Eu disse que devo tê-lo deixado cair e deve ter se quebrado no impacto. Ele disse que não parecia quebrado. Ele disse que parecia deliberadamente desmontado. Eu disse que não sabia o que dizer a ele. Ele disse que a história toda não fazia sentido. Eu disse que talvez fizesse mais sentido depois que minha cabeça clareasse. Ele não pareceu satisfeito, mas deixou o assunto morrer, e eu dirigi para casa em silêncio, verificando meu retrovisor com mais frequência do que o necessário, observando a linha das árvores em busca de um movimento que nunca veio. A investigação começou 3 dias depois. Ellen Voss me chamou ao escritório do distrito e me disse que estavam revisando o incidente porque havia inconsistências no meu relato e preocupações sobre se eu havia violado o protocolo. Perguntei a ela quais inconsistências. Ela as listou: o rádio, a linha do tempo, a declaração do trilheiro de que eu parecia estar fugindo de algo, o fato de que meu spray de urso foi encontrado na trilha a 200 metros de onde caí, os arranhões nos meus antebraços que pareciam mais ferimentos de defesa do que ferimentos de uma queda. Expliquei cada um da melhor forma que pude com a história da concussão, a confusão, as lacunas de memória, mas pude ver que ela não acreditava em mim. Ela me perguntou diretamente se algo mais aconteceu lá fora. Eu disse que não. Ela me perguntou se eu me sentia segura para voltar ao trabalho. Eu disse que sim. Ela me disse que eu estava sendo colocada em licença administrativa, aguardando uma avaliação psicológica e uma revisão formal do incidente. Eu disse que tudo bem. Assinei os papéis. Fui embora. A avaliação psicológica aconteceu uma semana depois. Um psicólogo contratado chamado Dr. Raymond Chen me perguntou sobre estresse, trauma, uso de substâncias, histórico de saúde mental e se eu havia tido alguma alucinação ou delírio recentemente. Eu disse a ele que estava bem, apenas me recuperando de uma concussão, sem alucinações, sem delírios, sem estressores incomuns além dos desafios normais de trabalhar em áreas selvagens remotas. Ele me perguntou se eu acreditava ter encontrado algo incomum na trilha naquele dia. Eu disse que não. Ele me perguntou por que minha frequência cardíaca havia disparado quando ele fez essa pergunta. Eu disse que não sabia. Talvez ansiedade residual da queda. Ele fez anotações. Ele não pareceu convencido. No final da sessão, ele me disse que recomendaria que eu permanecesse em licença por mais 2 semanas e participasse de sessões de aconselhamento de acompanhamento para tratar de um possível estresse pós-traumático. Eu concordei. Eu não tinha escolha. Durante aquelas 2 semanas não consegui parar de pensar no que vi. Revivi aquilo 1000 vezes na minha cabeça, tentando me convencer de que estava errada, que a concussão havia distorcido minha percepção, que o que eu interpretei como uma criatura era na verdade um urso em pé, ou um trilheiro com roupas escuras, ou uma sombra projetada pelo ângulo do sol através das árvores.
Nenhuma dessas explicações se encaixava. Eu sabia o que tinha visto. Eu sabia o que tinha me seguido. Eu sabia o que tinha atirado aquelas pedras e feito aquele grito. E sabia que escrever a verdade em qualquer relatório oficial acabaria com minha carreira imediatamente. Então eu menti. Menti nos formulários médicos, nos relatórios de incidentes e no testemunho do conselho de revisão. Menti porque a verdade era impossível e a mentira era meramente embaraçosa. Escolhi minha carreira em detrimento da minha credibilidade e minha integridade em detrimento da minha sanidade. E tenho pagado por essa escolha todos os dias desde então. O conselho me liberou em 26 de outubro com uma reprimenda formal por fazer trilha sozinha, em uma área de alto risco, sem os procedimentos de check-in adequados e uma exigência obrigatória de completar treinamento adicional de segurança em áreas selvagens antes de retornar às funções de patrulha solo. Ellen Voss me disse que eu tive sorte de manter meu emprego. Eu disse que entendia. Agradeci a ela pela segunda chance. Voltei ao trabalho em 1º de novembro e tenho trabalhado desde então, patrulhando as mesmas trilhas, verificando os mesmos acampamentos, fazendo o mesmo trabalho que fazia antes, exceto que agora carrego 2 câmeras, 3 baterias de reserva, um rastreador GPS via satélite e nunca, jamais, faço trilha sozinha. Não vi a criatura novamente. Não senti seu cheiro. Não ouvi os gritos ou as batidas na madeira ou os passos no escuro. Ou ela se mudou, ou decidiu que eu não valia a atenção, ou ainda está lá, e eu apenas fiquei melhor em evitar as áreas onde ela caça. Não sei qual opção é a verdadeira e não tenho certeza se quero descobrir. O que eu sei é que a floresta mudou para mim. Não é mais o santuário que costumava ser. Não é o refúgio tranquilo onde eu podia escapar do barulho da civilização e me sentir em paz na natureza. Agora é um lugar onde estou constantemente em guarda, constantemente examinando a linha das árvores, constantemente ouvindo sons que não pertencem. Não gosto mais do meu trabalho como antes. Não me sinto segura como antes. Eu me encolho com sombras e acordo de pesadelos onde estou correndo e correndo. E algo está sempre logo atrás de mim, fora de vista, respirando no meu pescoço com aquele cheiro de carne podre. O trilheiro que me encontrou, seu nome era David Park, e ele deu uma declaração aos guardas florestais investigadores de que havia ouvido vocalizações incomuns na mata pouco antes de me descobrir na trilha. Ele as descreveu como primitivas e agressivas, diferentes de qualquer animal que ele havia encontrado em 15 anos de trilhas no interior. Quando os guardas florestais pediram que ele esclarecesse, ele disse que não queria especular sobre o que fez os sons porque sabia como soaria, mas que tinha certeza de que não era um urso ou um alce ou qualquer vida selvagem convencional. Sua declaração foi arquivada, anotada e depois silenciosamente ignorada porque apoiava uma narrativa que ninguém no serviço florestal queria reconhecer. Eu nunca conheci David Park. Nunca agradeci a ele por provavelmente ter salvado minha vida. Não tenho certeza se conseguiria encará-lo sem admitir o que nós dois sabíamos que havíamos encontrado naquele dia. Há um artigo do Burlington Free Press, de 2 de novembro, que publicou uma pequena matéria sobre ferimentos inexplicados de guardas florestais na Green Mountain National Forest, citando 3 incidentes nos últimos 2 anos em que guardas florestais sofreram ferimentos em campo sob circunstâncias que não foram totalmente explicadas nos relatórios oficiais. Eles me citaram anonimamente dizendo que eu tive um encontro com um animal desconhecido que resultou em ferimentos e efeitos psicológicos contínuos. O artigo mencionou a falta de apoio institucional para guardas florestais que relatam encontros incomuns com a vida selvagem e a pressão para minimizar incidentes que possam alarmar o público ou prejudicar o turismo.
O Serviço Florestal emitiu uma resposta dizendo que todos os incidentes são minuciosamente investigados e que a segurança dos guardas florestais é a principal prioridade. Nenhuma das declarações capturou a verdade do que realmente está acontecendo nessas matas. Eu ainda trabalho aqui, às vezes ainda patrulho sozinha, quando o pessoal é escasso e a carga de trabalho é pesada. Ainda olho para trás com mais frequência do que costumava. Ainda carrego a câmera e as baterias de reserva e o rastreador via satélite, mesmo sabendo que se algum dia eu capturar a prova do que vi, enfrentarei a mesma escolha que enfrentei naquela cama de hospital. Dizer a verdade e perder tudo, ou mentir e continuar mentindo até que a mentira se torne indistinguível da realidade. Às vezes me pergunto se outros guardas florestais tiveram experiências semelhantes, se existe uma rede silenciosa de pessoas como eu que sabem o que está lá fora, mas não podem dizer nada sem destruir suas carreiras. Às vezes me pergunto se o Serviço Florestal sabe mais do que admite, se há uma política enterrada em algum memorando confidencial que diz que não falamos sobre isso, não investigamos isso. Deixamos que se transforme em folclore, boato e negabilidade. Às vezes me pergunto se sou a única pessoa estúpida o suficiente para ter chegado perto demais. Ou se há outros que simplesmente foram melhores em fugir. Não tenho respostas para essas perguntas e parei de procurá-las. O que tenho, em vez disso, é um trabalho que ainda faço e uma floresta em que não confio mais e uma memória que não desaparece. Não importa quantas vezes eu conte a versão oficial dos eventos. Eu sei o que me atacou perto de Stratton Pond em 3 de outubro. Eu sei o que vi, o que cheirei e o que ouvi. Sei que as palavras animal desconhecido nos meus formulários médicos são tecnicamente precisas, mas fundamentalmente desonestas. Sei que escolhi minha carreira em vez da verdade e essa escolha está me consumindo viva. Um dia de cada vez. A criatura ainda está lá fora. Tenho certeza disso. Os sinais continuam, mais discretos agora, mas ainda presentes. Bloqueios de trilhas, cheiros estranhos, vocalizações relatadas por trilheiros que não sabem o que estão ouvindo, pegadas que aparecem e desaparecem antes que alguém possa documentá-las adequadamente. A floresta guarda seus segredos e o Serviço Florestal guarda sua reputação e eu guardo meu emprego, minha aposentadoria e meu silêncio. E todos nós fingimos que a natureza é segura, conhecida e administrável, embora todos saibamos que não é bem assim. Eu passo de carro pelo início da Stratton Pond Trail toda semana a caminho de outras áreas de patrulha. Não fiz aquela trilha específica desde o ataque. Digo a mim mesma que é porque estou me concentrando em outras sessões que precisam de mais atenção. Mas a verdade é que tenho medo. Tenho medo do que verei se voltar. Tenho medo do que sentirei. Tenho medo de que da próxima vez a criatura não vá apenas me seguir, me testar e me deixar ir. Tenho medo de que da próxima vez eu seja aquela que não volta, que se torna mais um desaparecimento inexplicado nas estatísticas. Mais um nome na lista de pessoas que entraram na Green Mountain National Forest e nunca mais saíram. Há um caso de 2018, uma trilheira chamada Jennifer Marcotte, que desapareceu perto de Glastonbury Mountain, cerca de 25 quilômetros ao sul de onde fui atacada. Ela era experiente, bem equipada, caminhando com bom tempo em uma trilha marcada. A equipe de busca e resgate passou 2 semanas vasculhando a área. Eles encontraram sua mochila, sua barraca e uma de suas botas, todos em locais diferentes, separados por quilômetros, como se tivessem sido carregados e largados aleatoriamente. Eles nunca encontraram Jennifer. A conclusão oficial foi que ela sofreu uma emergência médica ou se desorientou e sucumbiu à exposição, mas o equipamento espalhado nunca fez sentido para as equipes de busca no terreno. Parecia que algo havia pegado seus pertences e os distribuído pela paisagem,
E ninguém queria perguntar que tipo de algo faria isso. Penso em Jennifer Marcotte às vezes quando estou sozinha nas trilhas. Penso se ela viu o que eu vi, se sentiu o cheiro que eu senti, se teve alguns segundos de puro terror antes que o que quer que a tenha levado terminasse o serviço. Penso se eu teria sido encontrada se David Park não estivesse naquela trilha exatamente no momento certo para me ouvir cair. Penso em quão perto cheguei de me tornar mais uma estatística, mais um mistério, mais um motivo para os teóricos da conspiração falarem sobre o Bennington Triangle, trilheiros desaparecidos e coisas que caçam na mata. O Bennington Triangle é real, a propósito, não apenas folclore. Entre 1945 e 1950, 5 pessoas desapareceram na área ao redor de Glastonbury Mountain, sob circunstâncias que nunca foram explicadas. Paula Weldon, uma estudante universitária de 18 anos, desapareceu enquanto caminhava na Long Trail. James Tedford desapareceu de um ônibus entre Bennington e St. Albans, testemunhado por outros passageiros entrando no ônibus, mas nunca saindo. Frieda Langer desapareceu enquanto caminhava com seu primo e foi encontrada 7 meses depois em uma área que havia sido vasculhada várias vezes. Seu corpo tão decomposto que a causa da morte não pôde ser determinada. Os desaparecimentos pararam depois de 1950, mas as histórias não. E a cada poucos anos alguém desaparece de uma forma que não se encaixa nos padrões normais de trilheiros perdidos ou mortes acidentais. Eu costumava pensar que essas histórias eram apenas o resultado natural de pessoas subestimando o quão perigosa a natureza pode ser. O quão fácil é se perder, se ferir ou morrer em um terreno que parece amigável, mas se torna hostil no momento em que você comete um erro. Agora não tenho tanta certeza. Agora acho que talvez algo tenha vivido nessas montanhas por muito tempo. Algo que sabe como evitar ser detectado. Algo inteligente o suficiente para levar pessoas quando ninguém está olhando e espalhar as evidências de maneiras que parecem acidentes, causas naturais ou azar. Eu não falo sobre isso com ninguém. Nem com outros guardas florestais, nem com amigos, nem com a família. Aprendi minha lição sobre o que acontece quando você tenta dizer a verdade sobre algo que ninguém quer ouvir. Mantenho a cabeça baixa, faço meu trabalho e carrego o peso do que sei em silêncio. Porque o silêncio é mais seguro que a honestidade e a segurança é tudo o que me resta. Mas o peso está ficando mais pesado. Os pesadelos estão piorando. Acordo às 3 da manhã na maioria das noites, encharcada de suor, meu coração acelerado, o cheiro de podridão no meu nariz, embora eu esteja no meu quarto a quilômetros de qualquer floresta. Às vezes ouço o grito, aquele rugido longo e sustentado que se transforma em um guincho. E tenho que acender todas as luzes da casa e andar por cada cômodo para me convencer de que estou sozinha, que nada me seguiu para casa, que as paredes são sólidas e as portas estão trancadas e estou segura aqui, mesmo que não esteja segura lá fora. Comecei a evitar certos sons. Madeira rangendo ao vento me faz congelar. Galhos quebrando me fazem procurar por uma arma que não estou carregando. Vozes graves em multidões disparam um pico de adrenalina que me deixa tremendo. Não consigo mais assistir a documentários sobre a natureza sem sentir náuseas. Não consigo sentir o cheiro de nada almiscarado ou orgânico sem que minha garganta se feche. Desenvolvi uma hipervigilância que meu médico diz ser consistente com TEPT, mas não posso dizer a ela o que a causou porque a verdade soaria insana e a mentira seria incompleta. Dr. Chen me encaminhou para uma especialista em trauma após minha segunda sessão de acompanhamento. Fui a 3 consultas antes de parar de ir. A especialista queria que eu falasse sobre o incidente, processasse o trauma,
superasse o medo usando terapia de exposição e técnicas cognitivo-comportamentais. Eu tentei. Sentei-me em seu consultório e descrevi a queda, a confusão e o ferimento. E ela ouviu, assentiu e fez perguntas gentis sobre o que eu estava evitando e por quê. Não pude dizer a ela a verdadeira razão pela qual estava evitando a Stratton Pond Trail. Não pude dizer a ela que a terapia de exposição não funciona quando a coisa que você teme é realmente perigosa. Quando a ameaça é real, persistente e não resolvida. Ela achava que eu tinha medo de cair de novo. Eu tinha medo de ser devorada. A licença administrativa terminou e voltei ao trabalho. E tudo parecia normal na superfície. Preenchi relatórios, mantive trilhas, respondi a perguntas de visitantes e coordenei com a equipe de busca e resgate quando necessário. Eu sorria, permanecia profissional e fingia que nada havia mudado, mas tudo havia mudado. Eu não conseguia mais ficar sozinha na floresta sem me sentir exposta. Não conseguia ouvir o vento sem me perguntar se algo estava se movendo nele. Não conseguia ver as sombras se moverem sem presumir que algo as havia projetado. O trabalho que costumava parecer uma vocação agora parecia uma roleta russa. Cada patrulha uma aposta de que talvez desta vez eu estaria no lugar errado quando a criatura decidisse parar de tolerar minha presença. Pedi uma transferência em dezembro. Ela em voz negou, dizendo que eu não havia completado o tempo necessário na minha posição atual. E que uma transferência pareceria que eu estava fugindo do incidente, o que me seguiria para qualquer novo distrito e levantaria questões que eu não seria capaz de responder. Ela me disse que a melhor coisa que eu poderia fazer era continuar trabalhando, reconstruir minha confiança, provar a mim mesma e ao departamento que eu era capaz de lidar com o trabalho. Ela não entendia que não me faltava confiança. Faltava-me negação. Eu sabia exatamente o que estava lá fora e sabia que não conseguia lidar com aquilo. Não sozinha, não com o equipamento que eu tinha, não com o apoio institucional que exigia que eu mentisse sobre a coisa mais perigosa da floresta. Pensei em pedir demissão. Escrevi a carta de demissão 3 vezes. Cada vez parei antes de enviá-la porque pedir demissão significa admitir que algo na mata me assustou o suficiente para abandonar uma carreira que passei 20 anos construindo, e essa admissão parece uma derrota. Parece deixar a criatura vencer. Parece desistir da única coisa em que sou boa porque não consigo encarar a verdade sobre o que compartilha essas montanhas comigo. Então eu fico. Patrulho as trilhas, preencho os relatórios, mantenho a mentira, carrego o peso e espero pelo próximo incidente, o próximo ataque, o próximo guarda florestal ou trilheiro que encontre o que eu encontrei e tenha que fazer a mesma escolha impossível entre a verdade e a credibilidade. Eu espero, observo e me pergunto se estou sendo covarde por ficar em silêncio ou realista por entender que algumas verdades são perigosas demais para serem ditas em voz alta. A parte mais difícil não é o medo. O medo é administrável. O medo é uma resposta a uma ameaça real e posso trabalhar com isso, ajustar meu comportamento, tomar precauções, ficar alerta. A parte mais difícil é a solidão de saber algo verdadeiro que ninguém mais acreditará. De carregar evidências que não podem ser compartilhadas e experiências que não podem ser validadas. Estou isolada pelo meu conhecimento. Estou presa pela minha honestidade. Estou presa entre o trabalho que amo e a verdade que não posso contar. E a cada dia essa lacuna se torna maior e mais difícil de transpor. Às vezes vejo a criatura com minha visão periférica parada entre as árvores na beira dos acampamentos, me observando trabalhar. Quando me viro para olhar diretamente, ela sempre se foi, se é que esteve lá. Não sei se estou vendo movimentos reais ou se meu cérebro está tão preparado para a detecção de ameaças que está criando padrões a partir de sombras e galhos balançando. Qualquer uma das opções é perturbadora.
Ou estou sendo perseguida por algo que sabe exatamente onde estou o tempo todo? Ou estou perdendo o controle da realidade e imaginando ameaças que não existem? Não sei dizer o que é pior. Às vezes também sinto o cheiro, aquele almíscar denso e orgânico flutuando entre as árvores quando o vento muda. É mais fraco agora? Ou talvez eu tenha me acostumado, adaptado ao odor como você se adapta a qualquer cheiro persistente até parar de notá-lo conscientemente, mas ele está sempre lá. No fundo, uma assinatura química que significa perigo. Quando sinto o cheiro, eu me movo. Não investigo, não documento. Deixo a área rápida e silenciosamente e não olho para trás, porque olhar para trás significa confrontar se algo está realmente me seguindo ou se estou apenas paranoica. E não quero saber a resposta. Os outros guardas florestais notaram que eu mudei. Eles não dizem nada diretamente, mas posso ver na forma como interagem comigo agora. A distância cuidadosa, a maneira como evitam me designar para a patrulha solo se puderem evitar. Os olhares preocupados quando pensam que não estou vendo. Eles acham que estou frágil. Acham que o ferimento na cabeça me afetou mais do que estou admitindo. Eles não estão totalmente errados, mas não entendem o que realmente quebrou. Não foi a queda, não foi a concussão. Foi o momento de clareza quando percebi que tudo em que fui treinada para acreditar sobre o manejo da vida selvagem e o comportamento animal estava incompleto. Que havia lacunas em nosso conhecimento grandes o suficiente para esconder algo enorme, inteligente e predatório, e que reconhecer essas lacunas me custaria tudo pelo que trabalhei. Tom Bridges me chamou de lado em janeiro e perguntou se eu estava bem, se precisava conversar sobre algo, se o trabalho estava se tornando demais. Eu disse a ele que estava bem, apenas me ajustando aos novos protocolos de segurança após o incidente. Ele disse que notou que eu não estava mais aceitando missões solo e se perguntou se eu havia perdido a coragem. Eu disse a ele que estava apenas sendo cautelosa. Ele disse que a cautela e a paralisia, e eu parecia mais próxima da segunda. Eu disse que trabalharia nisso. Ele disse que esperava que sim, porque o distrito precisava de guardas florestais que pudessem operar de forma independente. E, se eu não pudesse mais fazer isso, talvez devesse considerar uma função diferente. Era uma ameaça disfarçada de preocupação e ambos sabíamos disso. Eu disse que entendia. Disse que voltaria às rotações normais de patrulha em breve. Não disse a ele que o normal nunca mais voltaria, que a floresta havia me revelado algo que não podia ser desvisto e que cada patrulha solo a partir de agora seria um exercício de terror controlado. Eu voltei para as patrulhas solo eventualmente. Não para a área de Stratton Pond. Não voltei lá e não pretendo voltar, mas para outras seções da floresta que parecem mais seguras, embora eu saiba que segurança é uma ilusão. Se a criatura quisesse me encontrar, poderia. Se decidisse que eu valia a pena ser alvo novamente, eu não teria nenhum aviso além de talvez um cheiro, um som ou uma sensação, e então seria tarde demais. Mas eu não podia deixar o medo me impedir de fazer meu trabalho completamente. Então fiz um acordo. Patrulho durante os horários de maior movimento, quando há muitos trilheiros por perto. Carrego todo o equipamento de segurança que consigo colocar na minha mochila. Faço check-in com a central a cada 30 minutos. Nunca fico fora depois do pôr do sol. Dou a mim mesma todas as vantagens que consigo pensar, exceto me recusar a trabalhar, e espero que seja o suficiente. Março trouxe os primeiros dias quentes e os trilheiros do início da temporada. Os otimistas que não se importam com trilhas lamacentas e tempo imprevisível. Eu estava verificando o registro da Lye Brook Trail quando conheci uma mulher chamada Sarah Chen, na casa dos 30, mochileira solo, planejando um circuito de 3 dias pela área selvagem. Conversamos sobre as condições da trilha,
fontes de água e atividade de ursos, a conversa normal entre guarda florestal e trilheiro. Ela me perguntou se eu tinha ouvido algo sobre avistamentos incomuns de vida selvagem na área. Perguntei a ela o que ela queria dizer com incomuns. Ela disse que tinha lido alguns fóruns online onde as pessoas falavam sobre vocalizações estranhas e eventos inexplicados no interior de Green Mountain. E ela se perguntava se havia alguma verdade nas histórias, ou se era apenas bobagem de conspiração da internet. Tive uma escolha naquele momento. Eu poderia dizer a ela a verdade e arriscar parecer louca e potencialmente assustá-la de uma floresta que gera milhões em receita de turismo. Ou eu poderia dizer a ela a versão oficial, que a Green Mountain National Forest é segura e bem administrada, e que quaisquer relatos incomuns são provavelmente identificações errôneas de vida selvagem conhecida. Escolhi a versão oficial. Eu disse a ela que a floresta é segura. Disse a ela para seguir as precauções normais, fazer barulho na trilha, armazenar a comida adequadamente, carregar spray de urso. Disse a ela para ter uma ótima caminhada e se apresentar no posto de guarda florestal quando completasse seu circuito. Não contei a ela sobre o arremesso de pedras, os gritos, o cheiro ou a coisa que me seguiu e quase me matou. Mandei-a para a floresta com informações incompletas, porque é o que meu trabalho exige. E eu me odeio por isso todos os dias desde então. Sarah Chen voltou 3 dias depois. Ela parecia abalada, mas ilesa. Ela se registrou na saída do início da trilha, e eu perguntei como foi a viagem. Ela disse que foi bem, na maior parte, exceto por uma noite em que ouviu algo grande se movendo ao redor de seu acampamento e passou 4 horas sentada em sua barraca com o spray de urso pronto, esperando o amanhecer. Ela disse que o que quer que fosse nunca se aproximou mais do que talvez 15 metros, mas circulou sua posição várias vezes e, em um ponto, fez um som que ela não conseguia descrever. Algo entre um rosnado e um bufo que parecia profundo e ressonante demais para ser de qualquer animal que ela conhecia. Ela disse que arrumou tudo ao amanhecer e saiu da trilha mais rápido do que havia planejado porque ficar parecia perigoso de uma forma que ela não conseguia articular. Perguntei se ela conseguiu fotos ou gravações. Ela disse que tentou, mas a bateria do celular havia morrido, embora o tivesse mantido em modo avião para economizar energia, e sua bateria externa de alguma forma descarregou durante a noite, apesar de estar totalmente carregada quando começou a viagem. Ela disse que sabia que soava paranoico, mas parecia que algo havia interferido deliberadamente em seus eletrônicos, embora não pudesse explicar como ou por quê. Ela me perguntou se eu achava que ela estava exagerando. Eu disse a ela que a natureza remota pode parecer ameaçadora quando se está sozinha e que a imaginação pode amplificar a atividade animal normal em algo mais assustador do que realmente é. Eu disse a ela que ela fez a coisa certa ao manter a calma e sair da trilha com segurança. Não disse a ela que sua experiência correspondia à minha quase exatamente, que o esgotamento da bateria, o círculo e os sons faziam parte de um padrão que eu havia documentado e depois enterrado, que ela provavelmente encontrou a mesma coisa que eu encontrei e teve sorte de ter sido deixada em paz. Ela foi embora e eu não registrei nenhum relatório porque não havia nada a relatar, nenhum ferimento, nenhuma evidência, nenhum incidente verificável. Apenas mais uma trilheira com uma história assustadora que seria descartada como nervosismo e imaginação se eu a levasse ao escritório do distrito. Adicionei sua experiência ao meu banco de dados mental privado de eventos que não posso reconhecer oficialmente, mais um ponto de dados em um padrão que não posso compartilhar. Mais um momento de silêncio quando a honestidade teria sido mais corajosa, mas o silêncio era mais seguro.
Às vezes me pergunto se sou cúmplice do que quer que aconteça a seguir. Se outro trilheiro desaparecer ou outro guarda florestal for atacado, será em parte minha culpa por não ter falado quando tive a chance? Meu testemunho teria importado ou teria apenas me feito ser demitida sem mudar nada sobre como o serviço florestal lida com esses incidentes? Eu não sei. Digo a mim mesma que uma pessoa falando não faria diferença contra uma cultura institucional de negação e uma criatura que tem se escondido com sucesso por décadas ou séculos. Mas isso é provavelmente apenas racionalização, uma maneira de me sentir menos culpada por priorizar minha carreira em detrimento da segurança pública. A temporada continuou. A primavera se tornou verão. As trilhas se encheram de excursionistas, mochileiros e trilheiros de longa distância subindo para o norte na Long Trail. Eu fiz meu trabalho, mantive a infraestrutura, eduquei os visitantes, respondi a emergências médicas e ajudei trilheiros perdidos a encontrar o caminho de volta para o início das trilhas. Fui profissional, competente e prestativa, e ninguém, exceto talvez Tom Bridges e Ellen Voss, suspeitava que eu também estava apavorada, que cada turno na floresta parecia uma avaliação de ameaça, que eu não conseguia ouvir galhos quebrando sem calcular rotas de fuga. Julho trouxe outro incidente, desta vez em Grout Pond, cerca de 20 quilômetros a oeste da área de Stratton. 2 caiaqueiros relataram encontrar um acampamento que havia sido completamente destruído, barraca rasgada, equipamento espalhado, saco de comida aberto e o conteúdo espalhado pelo chão, mas nenhum sinal dos campistas. A equipe de busca e resgate lançou uma operação completa. Encontramos os campistas desaparecidos 6 horas depois, a 5 quilômetros de seu acampamento destruído, escondidos em um galpão de manutenção perto de uma estrada de acesso florestal. Eles estavam desidratados e arranhados, mas de resto ilesos. Quando perguntamos o que aconteceu, eles disseram que acordaram com algo destruindo seu acampamento e correram. Apenas pegaram o que podiam carregar e fugiram para a escuridão sem luzes ou navegação, correndo às cegas até encontrarem a estrada e a seguirem até o galpão. Eles descreveram o agressor como enorme e bípede, coberto de pelos escuros com um cheiro que os fez engasgar. Disseram que ele se aproximou da barraca logo após a meia-noite, fazendo sons que pareciam quase uma linguagem, vocalizações complexas que subiam e desciam em tom e ritmo. Quando eles abriram o zíper da barraca para ver o que estava fazendo o barulho, ele atacou, atingindo a barraca com força suficiente para derrubar as varetas. Eles saíram por um rasgo no tecido e correram, e a criatura os perseguiu por talvez 100 metros antes de desistir da perseguição. Disseram que o ouviram destruindo o acampamento atrás deles, rasgando, jogando e vocalizando, e continuaram correndo até não poderem mais ouvi-lo. O relatório oficial listou o incidente como um ataque de urso. O escritório do distrito emitiu um comunicado à imprensa sobre o aumento da atividade de ursos na área de Grout Pond e lembrou os campistas a usarem técnicas adequadas de armazenamento de alimentos. A descrição dos caiaqueiros de uma criatura bípede foi anotada no arquivo e depois silenciosamente ignorada porque reconhecê-la exigiria explicações que ninguém estava preparado para dar. Os campistas não contestaram, estavam apenas gratos por estarem vivos. Eles arrumaram o equipamento que conseguimos recuperar de seu acampamento destruído, deixaram Vermont e, até onde sei, nunca mais voltaram. Eu li o relatório e reconheci o padrão. Vi minha própria experiência refletida na descrição deles e soube que o que quer que eu tenha encontrado perto de Stratton Pond não estava isolado naquele local, que o alcance da criatura se estendia por várias áreas da floresta, que era móvel, territorial e agressiva quando queria ser. Pensei em falar. Pensei em adicionar meu próprio testemunho ao arquivo,
criando um registro que mostrasse múltiplos incidentes seguindo o mesmo padrão de comportamento. Mas não o fiz porque sou uma covarde e porque falar teria exigido que eu explicasse por que não havia falado antes. E eu não tinha uma boa resposta para essa pergunta. Agosto foi tranquilo. Setembro trouxe as cores do outono, as multidões e a alta temporada, onde os guardas florestais estão sobrecarregados. A papelada se acumula e não há tempo para pensar em nada, exceto manter os visitantes seguros e gerenciar o caos logístico de milhares de pessoas, inundando uma área selvagem projetada para talvez 1/10 desse número. Trabalhei 70 horas por semana. Mal dormi. Fui grata pela distração. O dia 3 de outubro chegou novamente, 1 ano desde o ataque. Tirei o dia de folga. Não conseguia encarar a floresta naquele aniversário. Fiquei em casa e tentei não pensar no que havia acontecido, mas é claro que não pensei em mais nada. Pensei no cheiro, nas pedras, no grito e na sensação de ser caçada por algo mais forte, mais rápido e mais inteligente do que qualquer animal que fui treinada para lidar. Pensei no momento em que o vi entre as árvores, aquele vislumbre de algo enorme e impossível, e como aquele único momento fraturou minha compreensão do que era real e do que era seguro. Pensei em todas as mentiras que contei no ano seguinte para médicos, supervisores, investigadores e para mim mesma, e como essas mentiras construíram um muro entre mim e a verdade que eu não conseguia mais escalar. Pensei em pedir demissão novamente. Rascunhei outra carta de demissão. Não a enviei. Voltei ao trabalho no dia seguinte e continuei. Porque é isso que eu faço, eu continuo. Continuo fingindo, continuo mantendo a ficção de que estou bem. A floresta é segura e nada aconteceu que não possa ser explicado por uma queda, uma concussão e uma imaginação hiperativa desencadeada por um trauma na cabeça. Já se passou mais de 1 ano desde o ataque e eu ainda trabalho na Green Mountain National Forest. Ainda patrulho as trilhas, verifico os acampamentos e preencho os relatórios. Ainda minto sobre o que sei e o que vi. Ainda carrego o peso daquela manhã de outubro, o terror, o impacto e o momento em que a realidade mudou e percebi que tudo o que eu achava que entendia sobre a natureza estava incompleto. A criatura ainda está lá fora. Eu sei disso. Sinto isso às vezes quando estou sozinha nas trilhas. Uma pressão no ar que diz que estou sendo observada, que algo está rastreando meus movimentos e tomando decisões sobre se vale o esforço. Não sei se ela se lembra de mim especificamente ou se sou apenas mais uma humana se movendo pelo território que ela considera seu. Mais uma intrusão temporária que ela tolera até não tolerar mais. Não sei se está ficando mais ousada ou se estou apenas mais ciente dos sinais agora que sei o que procurar. Os relatos continuam chegando, trilheiros descrevendo sons, cheiros e movimentos que não correspondem a nenhuma vida selvagem documentada. E continuamos a arquivá-los como atividade de urso, identificações errôneas ou imaginação. E a verdade permanece enterrada sob camadas de negação institucional e covardia pessoal. Não sei por quanto tempo posso continuar fazendo isso. Alguns dias sinto que estou esperando permissão para pedir demissão, por um incidente grave o suficiente para que o serviço florestal tenha que reconhecer o que realmente está acontecendo, por uma validação que tornaria meu silêncio retroativamente justificado. Outros dias sinto que estou esperando para me tornar a próxima vítima, a próxima guarda florestal que sai em patrulha e não volta, o próximo nome adicionado à lista de pessoas que desapareceram nessas montanhas sem explicação. O que eu sei é que não posso continuar carregando isso sozinha. O peso disso está me quebrando em câmera lenta, moendo minha saúde mental, meu senso de integridade e minha capacidade de fazer o trabalho que eu costumava amar. Acordo exausta e vou dormir ansiosa,
e as horas intermediárias são apenas gerenciamento do medo e manutenção de mentiras. E não sei por quanto tempo mais posso sustentar isso antes que algo ceda. Penso em Marcus Webb às vezes, o trilheiro que relatou ser perseguido perto de Stratton Pond 2 semanas antes do meu ataque. Pergunto-me se ele pensa sobre o que vivenciou, se fica acordado à noite se perguntando o que estava naquelas matas naquela noite, se arrepende de não ter insistido mais para que alguém levasse seu relatório a sério. Pergunto-me se ele sabe que o que aconteceu com ele aconteceu comigo também, que compartilhamos uma experiência que não pode ser validada ou reconhecida, que ambos estamos isolados por um conhecimento que soa insano quando dito em voz alta. Penso em Sarah Chen e nos campistas de Grout Pond e em todas as outras pessoas que encontraram algo nessas montanhas que não deveria existir. E me pergunto se todos estamos carregando o mesmo segredo, todos presos pela mesma escolha impossível entre a verdade e a credibilidade. Pergunto-me se existe uma rede de pessoas que sabem o que eu sei, que viram o que eu vi, que tomaram a mesma decisão de permanecer em silêncio, porque o silêncio é a única opção que não destrói todo o resto. Talvez eu nunca saiba. Talvez eu passe o resto da minha carreira me perguntando, esperando e observando, sempre olhando por cima do ombro, sempre examinando a linha das árvores, sempre pronta para correr. Talvez esse seja o preço de ficar, o custo de escolher este trabalho em vez da honestidade, o conforto em vez da coragem. Ou talvez um dia eu encontre a coragem de dizer a verdade em voz alta, de colocar meu nome e minha credibilidade por trás da afirmação de que algo enorme, inteligente e perigoso vive na Green Mountain National Forest, algo que caça, persegue e ataca, algo que não pode ser explicado pela biologia convencional da vida selvagem ou descartado como identificação errônea. Talvez um dia eu decida que a verdade importa mais do que minha carreira, que alertar as pessoas importa mais do que proteger a receita do turismo, que a integridade importa mais do que a aprovação institucional. Mas não hoje. Hoje ainda sou a guarda florestal de Annie Kowalski, ainda patrulhando as trilhas, ainda preenchendo os relatórios, ainda mantendo a mentira. Hoje ainda estou escolhendo o silêncio em vez da honestidade porque não sei como escolher outra coisa, porque a alternativa é assustadora, incerta e definitiva demais. Eu sei exatamente o que me atacou perto de Stratton Pond em 3 de outubro do ano passado. Sei que era real, perigoso e ainda está lá fora em algum lugar nessas montanhas. Sei que cada dia que permaneço em silêncio é mais um dia em que a verdade fica escondida e mais uma vítima em potencial fica desinformada. Escrevi animal desconhecido em todos os formulários porque queria manter meu emprego e consegui o que queria. E isso está me matando lentamente. Um turno de cada vez, uma mentira de cada vez, um momento de covardia de cada vez. A floresta guarda seus segredos. Eu guardo os meus. E em algum lugar entre as árvores, algo enorme e terrível continua caçando. Continua observando, continua esperando pela próxima pessoa que se aventura longe demais no território que reivindicou como seu. Não sei como isso termina. Não sei se algum dia me sentirei segura nessas matas novamente. Não sei se algum dia me perdoarei por ficar em silêncio quando falar poderia ter salvado outra pessoa de passar pelo que eu passei. O que eu sei é que agora, neste exato momento, enquanto estou sentada na minha cabana escrevendo isso pela primeira vez, tentando criar algum registro do que realmente aconteceu, mesmo que eu nunca mostre a ninguém, eu posso sentir o cheiro. Aquele almíscar denso e orgânico, flutuando pela minha janela aberta, fraco, mas inconfundível. E eu sei que isso significa que está perto, mais perto do que deveria estar, mais perto do que jamais esteve da minha casa. Eu deveria fechar a janela. Eu deveria ligar para alguém.
Eu deveria pegar minhas chaves e dirigir para longe até não sentir mais o cheiro. Mas estou paralisada, sentada aqui com as mãos tremendo e o coração acelerado, me perguntando se é isso. Se esta noite é a noite em que ele para de tolerar minha presença. Se meu silêncio finalmente perdeu seu valor e estou prestes a pagar o preço por cada mentira que contei e cada verdade que enterrei. O cheiro está ficando mais forte. Posso ouvir algo lá fora, movendo-se pela vegetação atrás da minha cabana. Passos pesados que não soam como nenhum animal que eu deveria conhecer. Eu deveria me mover. Eu deveria correr. Eu deveria fazer algo além de ficar aqui sentada e esperar pelo que vem a seguir. Mas não consigo parar de pensar que talvez seja isso que eu mereço. Que talvez este seja o único final honesto para uma história construída sobre mentiras, covardia e negação institucional. Os passos estão se aproximando. Posso ouvir a respiração agora, profunda e rítmica, bem do lado de fora da minha janela. Eu sei o que está lá fora. Eu sei exatamente o que está prestes a acontecer. E ainda não consigo me forçar a virar e olhar.